Seja bem-vindo ao Evangelho é Vida. A Carta aos Hebreus. O Evangelho é vida, meus amados irmãos, graça e paz, daquele que vive para todo sempre. Nós estamos estudando Hebreus, nós estamos falando exaustivamente dos primeiros versículos, eles são muito importantes. Nós sabemos que a carta aos Hebreus revela a grandeza de Cristo, a superioridade, mostra Cristo sendo melhor do que tudo e todos. Nós estamos lendo Hebreus capítulo 1, havendo Deus, antigamente, Palai, muito tempo atrás, falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas. Aí o versículo 2 diz assim, de Hebreus 1, nesses últimos dias, nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, por quem fez também o mundo. Nós estamos estudando essa pequena frase aqui do versículo 2, a parte A. Nesses últimos dias, nessa tempo final, Deus nos falou pelo Filho. Veja que é uma pequena frase, mas de um conteúdo muito profundo, porque revela como Deus falava antigamente pelos profetas, de muitas maneiras e de muitas formas, e agora nos últimos dias, nós estamos vivendo as últimas horas, os últimos dias, Deus tem falado pelo Filho. Nós estamos estudando a respeito dessa frase, dessa parte A, nos falou pelo Filho. Então pode ter uma pergunta agora, como Deus falou pelo Filho? Como Deus falou e fala pelo Filho? Nós estamos ainda nos últimos dias, na dispensação da igreja, na dispensação da graça. Nós vamos entender então que Deus cumpriu todo o Antigo Testamento em Jesus. Então nós estamos respondendo como Deus falou e fala pelo Filho. Deus cumpriu, executou todo o Antigo Testamento em Jesus. Aleluias! Então, tudo que está no Antigo Testamento foi cumprido em Jesus. E todas as exigências, todos os mandos, a justiça de Deus, ela foi cumprida em Jesus. Então Deus está falando através do Filho agora, porque Ele cumpriu a antiga vontade. Testamento significa vontade em Jesus. Se nós lermos aqui o Evangelho de João, capítulo 19, verso 30 diz assim, quando Jesus provou o vinagre, disse, está consumado. Inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Então veja que lá na cruz, Jesus cumpriu todo o Antigo Testamento. Os mandamentos, os ensinos, os tipos, as sombras, tudo foi cumprido e Jesus, ele bradou, está consumado, está pago, tetelestai, está completamente pago. Os homens não estão presos mais em coisas que eles são impossíveis de viver. Eles estão agora livres para viver o reino de Deus. Está consumado. Então Jesus fala para nós a sua obra, que está tudo pago, concluído, perfeito. E Jesus também, respondendo à pergunta, como Deus falou pelo Filho? Como? Como Deus fala pelo Filho? Jesus cumpriu a lei. Veja que nenhum homem é capaz de cumprir a lei. Nem Moisés, nem Elias, nem Davi, nenhum desses homens, Jeremias, Isaías, Abacuque, Sofonias, Ezequiel, Ageu, quem você queira colocar aí nessa conta. Não, nenhum. Eliseu, foi Cristo que cumpriu a lei. A lei veio para mostrar que nós precisamos de um Salvador. E o Salvador veio para cumprir a lei. Então veja, a lei veio para mostrar para nós seres humanos que nós precisávamos de um Salvador. E o Salvador veio para cumprir a lei e se tornar Senhor da lei, para que pudéssemos viver a vida
de Jesus à vida de Deus. Então, se você abrir aqui em Mateus, no capítulo de número 5, no versículo de número 17, você vai ler o versículo 17 e vai estar dizendo dessa forma: não penseis que vim abolir a lei e os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. Olha, Jesus estava no primeiro ano do seu ministério dizendo: eu vim cumprir a lei, eu vim executar a lei, eu vim viver os 10 mandamentos na íntegra, em todo o tempo da minha vida e na totalidade dos mandamentos. Eu vim cumprir a lei cerimonial de Deus. Eu vim ser o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e eu vim ser o sumo sacerdote que intercede diante de Deus pelos seres humanos. Veja que o livro de Hebreus ele está rodeado desses exemplos de Cristo cumprindo a lei cerimonial. Jesus veio cumprir, ele não veio abolir, não precisa mais disso. Não, precisa. E eu vou cumprir. Eu vou ser o cumpridor, o executor, para me tornar o cordeiro, para me tornar o ritual, para me tornar o sacerdote, para me tornar tudo, para me tornar o tabernáculo, para que os homens possam viver em mim. Eu sou o tabernáculo agora. É isso que Cristo estava dizendo aqui no seu primeiro ano de ministério. O versículo 18 diz assim: porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um tio, nem um jota se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Veja, porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nenhum tio, nenhum jota se omitirá da lei. Nada Cristo deixou para trás. Ele cumpriu todas as coisas da lei. Então, como Jesus está falando hoje? Jesus está falando para nós que Ele é o Senhor da lei, que a lei veio e ela foi como um aio para nós. Ela veio para mostrar que nós precisávamos de um Salvador. Quando alguém vive a lei e ele começa a entender a lei, ele tem que pular para o Salvador, porque Cristo cumpriu a lei para que nós pudéssemos viver nele. Não viver a lei, viver nele. Gálatas capítulo 5, verso 22 a 24, fala do fruto do Espírito. E depois que Paulo fala do fruto do Espírito, ele diz assim: contra essas coisas não há lei. A vida de Deus é o fruto do Espírito, e não há lei no fruto do Espírito. Então, como Deus falou e fala, Deus cumpriu o Antigo Testamento em Jesus, Deus cumpriu a lei cerimonial, os 10 mandamentos, a lei civil. Ele foi a justiça de Deus naquela cruz. Ele cumpriu toda a justiça da lei, certo? Então, Jesus cumpriu e se tornou Senhor da lei, para que nós pudéssemos viver a vida dele. Jesus é vida. O Evangelho é vida, meus irmãos. Jesus veio para trazer vida e vida com abundância. João 10:10. João 14:6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E tantos outros textos que falam que Cristo é vida para nós vivermos. E como Deus ainda está falando hoje, falou pelo Filho, Deus fala agora pelo Evangelho, as boas novas da salvação e da vida da igreja. Então Deus agora, ele não está falando por Israel, não está falando pela lei, ele está falando pelo Evangelho, pelas boas novas de salvação, pelas boas novas de Jesus Cristo, as boas novas de que a igreja hoje é os tirados para fora do mundo e colocados em Cristo. E Deus está falando o Evangelho na igreja, nos que foram tirados para fora, nos que nasceram de novo. Então Deus está falando pela igreja através do seu Evangelho vivo, poderoso, as suas boas notícias de que ele cumpriu as exigências de Deus e nos salvou, e que ele abriu o caminho que estava fechado, o véu foi rasgado e agora nós podemos ter vida e vida com abundância. Então, na igreja, a palavra da igreja deve ser Cristo, deve ser o Evangelho, não deve ser nenhum ritual, nenhum sistema de culto judaico, nenhuma autoajuda para a alma, nenhum tipo de sistema que Deus não esteja falando. Deus falou pelo Filho, Deus fala pelo Filho na igreja. Então, olha, eu estou respondendo essa pergunta: como Deus falou pelo Filho? Então, olha, em quarto lugar, o Filho
é a referência agora. Então, quem é a referência agora? A referência agora é Jesus Cristo, Filho de Deus. Antes, quem era a referência? A lei era a referência para que pudéssemos vivê-la, né? O judeu, no caso, pudesse viver a lei. Mas hoje, Cristo é a referência, Cristo é o modelo, Cristo é o varão perfeito, Cristo é para aquele a quem nós devemos olhar, né? Olhando firmemente para Jesus. O escritor de Hebreus fala isso muito, né? Ali no capítulo 12, no verso 2, olhe firmemente para Jesus. Ele é o autor e consumador da fé. Agora olha aqui. Então a referência hoje é Jesus. Nós vimos no estudo passado que a voz de Deus bradou quando Pedro queria que colocasse Moisés e Elias junto com a igreja, e a voz de Deus bradou na nuvem luminosa: esse é meu filho amado, em quem me comprazo, a ele vocês devem ouvir. Agora aqui em Mateus, no capítulo 11, no verso 28, diz assim: vinde a mim, todos que estão cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Veja que Jesus está falando com Israel, com os judeus. Mateus foi escrito para os judeus. E por que os judeus estavam cansados? Eles estavam cansados porque eles estavam vivendo a lei. Quem vive a lei se cansa. Eles estavam cansados porque eles estavam ouvindo as profecias. E quando você não vive a lei, as profecias não são boas. Eles estavam vivendo esse sistema de buscar revelações porque a vida deles eram vazias e cansadas. E então Cristo estava dizendo assim: agora vocês não precisam mais ir até os profetas, vocês não precisam ir mais até a lei, venham a mim, que eu tenho alívio para vocês. Ou seja, essa palavra alívio pode ter o sentido de uma nova vida, de uma nova maneira de viver. Tomai sobre vós o meu jugo, porque eles viviam o jugo da lei, um jugo pesado, e aprendei de mim. Então olha só, Jesus dizendo: aprendam de mim. Veja, de quem nós devemos aprender hoje? Com quem nós devemos aprender? Com o Filho. Então isso bate com Hebreus 1:2, não é? Nesses últimos dias, Deus tem falado pelo Filho. Glória a Deus. Então Jesus está dizendo assim: aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração. Aprendam de mim porque eu sou manso, eu sou humilde. Meu ensino é de mansidão, meu ensino não é pesado, meu ensino é de humildade. Eu estou como vocês, eu deixei de ser Deus para ser como vocês, para entender vocês na carne, para salvar vocês e para ser um sumo sacerdote que pode se compadecer das fraquezas que vocês têm. E encontrareis descanso para a vossa alma. Então o descanso está no Filho, está em ouvir, em aprender. Se Deus está falando pelo Filho, se o Laléu de Deus, a voz de Deus, falou pelo Filho, está falando pelo Filho, nós devemos ouvir quem? Nós devemos ouvir o quê? Se Deus está falando pelo Filho, você e eu que temos o ouvido, devemos ouvir quem? Aprendam de mim, Jesus está dizendo, me ouçam. Esse é meu Filho amado em quem eu sinto alegria. A ele vocês devem ouvir. Isso deveria ser suficiente para a igreja retirar tudo que não é Cristo da própria igreja e deixar somente Cristo como Senhor de todas as coisas. Então olha só, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então veja que Jesus está dizendo para nós: aprenda de mim. Então veja que nesses últimos dias Deus está falando com o Filho. Então, em primeiro lugar, para resumir aqui, Deus cumpriu todo o Antigo Testamento em Jesus. Está consumado, João 19:30. Em segundo lugar, Jesus cumpriu a lei, nada ficou para trás, Mateus 5:17-19. Em terceiro lugar, Deus fala agora, nesse exato momento, pelo Evangelho, as boas novas de salvação e pela vida da igreja, pela igreja, por aqueles que são tirados para fora do mundo, são colocados em Cristo. Em quarto lugar, hoje, agora, nesse exato momento, o Filho é a referência, ele é o espelho, ele é o modelo, ele é o alvo que nós devemos olhar. Ele disse, aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração. As interpretações erradas de hoje. Então qual é o erro hoje de interpretar
O que a igreja tem feito? Deus cumpriu o Antigo Testamento em Jesus e tem gente querendo cumprir o Antigo Testamento, como se estivesse dizendo assim: o que Cristo fez foi bom, mas não foi suficiente. Eu preciso ajudar Jesus a cumprir as coisas do Antigo Testamento através de rituais, de sacrifícios, de penitências, de votos, de campanhas, para ver se eu sou abençoado, para ver se eu sou agraciado. Erro terrível de interpretação. 2. Jesus cumpriu a lei, mas aí tem gente que está querendo viver partes da lei, guardar dias, fazer dietas, viver o sistema de não ter e ficar buscando como se não tivesse. Porque eles não tinham Cristo, eles tinham que ficar buscando bênçãos, né? A bênção era condicional, dependia muito do que eles faziam. Hoje, nós temos a natureza de Cristo para viver a palavra e nós não vivemos a palavra para ser abençoado. Nós vivemos a palavra porque nós temos a natureza de Jesus Cristo. Se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. Nós somos uma nova criação. As bênçãos hoje nós recebemos pela obra de Cristo. Então, as pessoas estão querendo viver a lei, esse sistema de buscar para ter, de ser penalizado, de não ter, de se sentir assim justo você não ter porque você não merece. Mas nós não estamos na lei, nós estamos na graça, o favor de Deus que nós não merecemos. É mais um erro de interpretação. Agora Deus, em terceiro erro de interpretação é que Deus fala hoje pelo Evangelho, pela igreja. Aí tem igreja que está querendo ser Israel, está querendo judaizar, colocar os ritos, as festas, os sistemas de culto camuflado com Cristo, igual fizeram aos Gálatas. Não tiraram Cristo de tudo aos Gálatas. Eles deixaram Cristo e agregaram as coisas da lei. Vejam que o Evangelho é Jesus, de A a Z, de Alfa a Ômega. O Evangelho é Cristo e somente Cristo. E Moisés é submisso a Cristo e eu tenho que ver Cristo em Moisés, eu tenho que ver Cristo em Elias, eu tenho que ver Cristo na lei, eu tenho que ver Cristo no livro dos reis, nos profetas, é Cristo, certo? E quarto erro é que a referência hoje é Cristo e muitos lugares e muitas igrejas não tem referência como Cristo. Podem até dizer que tem, mas quando eles vão ensinar, eles não ensinam Cristo. A referência deles é até um grande empresário do sistema social do mundo que prosperou muito, tem muita experiência, e eles pegam os conselhos desses homens e agregam para a igreja. Ou seja, a referência é Cristo. Cristo em tudo. Em Cristo existe a prosperidade e o ensino da prosperidade. Em Cristo existe o ensino da cura e da saúde. Em Cristo existe a paz. E Cristo é tudo. Mas aí tem outros que pegam as passagens do Velho Testamento e fazem dessas passagens maneiras de cultuar a Deus, como se ao fazer aqueles cultos que eles chamam de proféticos, eles iriam cumprir aquilo. Por exemplo, vamos derrubar as muralhas de Jericó. Então, para derrubar as muralhas, você tem que ir 7 vezes na igreja. E você tem que rodear, você tem que fazer alguma coisa ali para quebrar as muralhas. É um erro de interpretação. Cristo derrubou as muralhas. Está derrubado. Cristo é um modelo, então. Nada do Antigo Testamento é modelo para nós. Aplicação pessoal. Nós vamos aplicar essa verdade em nossa vida. Ouvir Jesus. Se Deus está falando por Jesus, vamos ouvir Jesus e vamos ter o olho em Jesus. Ao olhar para Jesus, como diz Hebreus 12:2, nós vamos ver o Antigo Testamento consumado em Jesus. Ao olhar para Jesus, essa é a aplicação. Nós vamos ver a lei cumprida em Cristo e Cristo sendo o Senhor da lei e nós recebendo vida de Cristo para viver. Nós vamos também olhar para Jesus, né, e falar do Evangelho. A aplicação que nós temos que ter para a nossa vida é falar do Evangelho, é falar das boas novas, é cumprir o papel da igreja, que o papel da igreja é pregar o Evangelho a todo mundo, a toda criatura, o Evangelho do Filho, porque Deus, Hebreus 1:2, está falando nesses últimos dias pelo Filho, e
nós vamos ter uma única referência dentro de nós, na nossa mente, no nosso coração, um único modelo, que é Jesus Cristo. E quanto mais a gente aprender dele, mais nós vamos ter descanso, mais o nosso jugo será suave e leve. Deus abençoe você. Até a próxima. Obrigado por ouvir o Evangelho é Vida. Se inscreva em nossos canais no YouTube, TV Aviva e Ministro de Fogo. A vida está em você. Até a próxima!